Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Professor Rafael Camargo por aqui de novo para mais uma videoaula de Química, Química C. E hoje chegou o dia de a gente dar porrada, de a gente desmistificar e aprender um assunto que cai em qualquer vestibular. Vai cair no Enem? Vai. Já viu a prova, professor? Não. Mas vai cair? Vai. Que é o quê? Cálculo estequiométrico. Passamos as últimas duas aulas entendendo massa de átomo, massa de molécula, massa de 1 mol de moléculas, volume de 1 mol de moléculas, 22,4 litros, balanceamento de reações, tudo isso para chegarmos no cálculo estequiométrico. Professor, o que é o cálculo estequiométrico? Ele é um cálculo, sim, ele é um cálculo que, por meio de uma substância, o que é uma substância? Interação de moléculas iguais, né? Muitas moléculas interagindo. O que é o cálculo estequiométrico? Eu te dou informações de uma substância e você conclui da outra. Como que é, professor? Isso é o cálculo estequiométrico? Sim. Eu te dou informações de uma substância e você conclui da outra. Professor, como isso é possível? Vou dar um exemplo do meu casamento. Olha só. Meu casamento, eu convidei 150 pessoas. E aí eu queria saber quantos docinhos eu precisava comprar. Olha só, eu cheguei para a doceira e falei, né? Doceira é uma pessoa, tá? Eu cheguei para ela e falei, ó, meu casamento tem 150 pessoas. Quantos docinhos eu tenho que comprar? Eu dei informações do número de pessoas e ela vai concluir para mim o número de docinhos. Pum! Isso é um cálculo estequiométrico. É uma regra de 3. Eu dou informação de uma coisa e você conclui da outra. Só que para fazer isso, você tem que ter um parâmetro. Se ela não tivesse um parâmetro, ela nunca ia conseguir prever. Ela ia dar um chute. Ah, compra aí uns 4 mil. Eu poderia faltar docinhos, estragar a minha festa, ou poderia sobrar muito e eu perder dinheiro. E ninguém tá afim de perder dinheiro. Então, qual é o parâmetro que ela me fez? Ela tem um parâmetro perfeitão, tá acostumada a trabalhar com isso. Ela me falou, em festas as pessoas costumam consumir, em média, cada pessoa, 8 docinhos. Então, peraí. Uma pessoa, você vê aqui, faz, né? Olha que doideira. Você vê aqui e coloca, né? Ó. Uma pessoa, em média, come 8 docinhos. D de docinho, P de pessoas. Tá aí o meu parâmetro. E no cálculo estequiométrico, a reação vai te dar esse parâmetro. Agora, eu faço uma regra de 3. Como eu convidei 150 pessoas, quantos docinhos eu vou comprar? X. Aí eu multiplico o cruzado, 1 vezes x, 150 vezes 8, e eu determino quantos docinhos eu vou comprar para o meu casamento. Isso é cálculo estequiométrico. Por meio das informações de uma substância, eu concluo da outra. Ela está baseada em duas grandes leis. Lei de Proust. O que a lei de Proust fala? Que a proporção é fixa. Tipo, uma pessoa come 8 docinhos. Então não importa se é 150, se é 300. Cada pessoa eu vou considerar 8 docinhos. Então a proporção se manteve, né? 8, 150x. Lei de Proust, a proporção é fixa. Independente se é uma pessoa que come pouco ou muito, eu faço uma proporção fixa. E a lei de Lavoisier, que nós treinamos na aula passada, que eu tenho que balancear. A mesma quantidade que eu tenho no início de átomos tem que ter no final, o balanceamento. Posto isso, meu querido, é hora de nós treinarmos o cálculo estequiométrico. Professor, mas está meio estranho, não é tão fácil assim. É fácil, você tem que organizar na tua cabeça isso. Para fazer um cálculo estequiométrico, você tem que ser muito metódico. A química, a física e a matemática, muitas vezes ela exige que você pare de querer improvisar. Às vezes algumas matérias de humanas gostam que você pense fora da caixinha e pense de um jeito, improvise e chegue na resposta. Aqui no caso de ciência da natureza, especificamente química, física e depois a matemática, né, matemática e suas tecnologias, ela não gosta muito de que você fique improvisando. Quanto mais metódico você for, quanto mais um passo a passo bem específico você faz, menor a chance do erro. Certo? Tem que ser específico. Eu vou te contar passos para você sempre acertar um cálculo estequiométrico. Quer dizer, uma sequência que você vai utilizar que vai te ajudar muito. São 5 ou no máximo 6 passos. Bom, como o cálculo estequiométrico ele trabalha em cima de uma reação química, em que ele vai te dar informações de uma substância e você conclui da outra, primeira coisa que você tem que fazer é montar a reação química. Geralmente o exercício te dá a reação química, tá? Mas é o primeiro passo é montar a reação química. Então geralmente esse passo já é dado.
O segundo passo que nós treinamos na aula passada, e é essencial, é você montar a reação, balancear a reação. Nós treinamos na aula passada como que a gente balanceia a reação química. Beleza. Depois que você balanceia, não importa o tamanho da reação. Se é cálculo estequiométrico, ele vai dar informações de uma e vai pedir da outra. Então somente duas substâncias serão comparadas. Então você tem que ler o enunciado e sacar quais são as duas substâncias, quais são os dois compostos que estão sendo comparados na questão. Então eu leio o enunciado, leu informações aqui do docinho. Ele pediu pessoas, então docinhos e pessoas. Eu tenho que determinar quais são as duas substâncias comparadas. Depois, passo 4 é trocar cada um dos compostos que ele deu pela sua unidade de medida. Por exemplo, no meu casamento, qual que são os dados que eu te passei? 1:8, né? Mas 1:8 o quê? Pessoas, uma pessoa. 8 o quê? Docinhos. Então eu coloquei 1 e 8, mas tem que colocar quais são as unidades. Um era pessoa, o outro era docinho. Mas posso comparar unidades diferentes? Sim, comparei pessoa com docinho. Beleza? Então eu posso comparar esse cara em grama, esse cara em mol, esse cara em grama, esse cara também em grama, esse cara em mol, esse cara em grama, esse cara em grama, esse cara em litro, esse cara em mol, esse cara em litro, esse cara em litro, assim por diante, tá? Então cada substância eu vou trocar por mol, por grama ou por litro, depende do que o exercício me pede. Então tá. Quinto e último passo geralmente, utilizar a regra de 3 entre os compostos, ou seja, uma informação é dada, a outra é x. Agora há pouco eu te falei isso, né? Uma pessoa, 8 docinhos. 150 pessoas, uma informação é dada, a outra, x. Múltiplo e cruzado e tá feito o exercício. Professor, não é possível que é assim só. É assim só. Só que o exercício vai te dar um enunciado grande para que você se confunda. Então você tem que ler o enunciado com calma, interpretar, ver a reação química, marcar quais são as duas substâncias comparadas. Aí essas duas substâncias troca por uma unidade de medida para criar o parâmetro, depois uma informação é dada e outra é x. Se você seguir esses passos aqui, que está no teu material didático, bem bonitinho, você não erra exercício de cálculo estequiométrico. Confie em mim. E em alguns casos, que semana que vem vamos falar sobre isso, tem exercícios que vai falar que o meu reagente ele é impuro, impurezas. Ou que a reação ela não tem um rendimento de 100%, ela perde material e dá menos do que deveria. Tem um rendimento menor do que 100%. Aí você faz mais uma regra de 3 para resolver isso. Mas essa parte está em negrito, cenas de um próximo capítulo. Próxima aula. Então tá, vamos resolver um exercício para a gente entender como é que isso aparece para a gente. Olha! Vamos começar com um enunciado pequenininho para nós entendermos a essência. Muitas vezes o aluno pensa, mas é tão simples assim. O conceito, o fundamento é o mesmo. A diferença de um exercício fácil e difícil não é o fundamento, é o trabalho que você vai ter, quantas transformações, mas o fundamento é o mesmo. Não adianta você, para chegar, o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Só que no exercício fácil dá menos trabalho, no exercício difícil dá mais trabalho, mas o conceito é o mesmo. Bem, a quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é... Então vamos lá. Respiro. Aliás, inspiro. Expiro. Primeira coisa, cálculo estequiométrico. Passo 0.1. Passo 0.2. Lembrar que perceber que é um exercício de cálculo estequiométrico. Por quê? Ele pediu a quantidade de água, mas deu informações do etanol. Ele deu informações de uma substância, pediu da outra. Cálculo estequiométrico. Qual que é o primeiro passo? Montar a reação. Qual o segundo passo? Balancear. A reação foi dada, então o próximo passo é balancear. Vamos lá. Lembra do show? Balanceia alguém que não seja hidrogênio e oxigênio, depois hidrogênio, depois oxigênio. Então, quem que não é hidrogênio e oxigênio aí? O carbono. Então vamos lá. Vou pegar um azulzinho aqui. Ó, 2 carbonos. Aqui tem 1. Então vou colocar o número 2 na frente. Tudo bem, ó? 2 vezes 1, vou colocar o número 1 na frente para você não se perder, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Então, carbono, acabou. Agora vou para o hidrogênio. Aqui tem 6, lá tem 2. Então tem que ajustar lá, aonde tem menos. 6 vezes 1, 6. 2, então, portanto, 2 vezes quanto? 3. Beleza? 6. Agora, oxigênio.
1 vezes 1 dá 1, mais 2 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 3 dá 3. 3 mais 4, 7. Lá tem 7, aqui tem 3. Então eu vou ajustar aqui, né? Eu sempre ajusto o lado que tem menos. Como aqui eu já disse que tem 1, eu não posso mexer nesse cara. Então aqui esse cara só pode me ajudar com 1 vezes 1, com 1 oxigênio. Então o etanol, que é esse cara aqui, ele só pode te ajudar com 1 oxigênio. Mas tem que ter 7, então esse cara vai ter que trazer mais oxigênios. Isso aqui já tem 1 e faltam 6, né? Porque são 7. Então 2 vezes quanto? 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, aliás, 6 mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. Balanceamos a reação. Então tá. O próximo passo, 1, monta a reação, 2, balanceia. O próximo passo é identificar as duas substâncias comparadas. A quantidade em mols de água. Então eu sei que a água vai brincar. Quem que é a água? Eu venho e procuro. Formada na combustão do etanol. Quem que é o etanol? Esse cara aqui. Pronto. Eu identifiquei as duas substâncias comparadas, tá? Eu identifiquei as duas substâncias comparadas. O passo 4 é você trocar cada substância pela sua unidade de medida que o exercício quer. Perceba que a água, ele quer em mols. Ó, a água, ele quer em mols. E o etanol, ele quer em gramas. Então, olha só. Mols é o número da frente. Então, a água eu vou trocar por 3 mols. Porque a água, ele quer em mols. O etanol, ele quer em gramas. Como é que eu faço para esse cara virar gramas? Lembra que o exercício te fornece a massa de cada átomo. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, eu tenho que transformar esses caras aqui em gramas e multiplicar por 1. Carbono é 12, vezes 2 dá 24. O hidrogênio é 1, vezes 6 dá 6. 24 mais 6, 30. O oxigênio é 16, vezes 1, 16. 30 mais 16, 46. 46 vezes 1 mol, 46. Então aqui vai ser 46 gramas, porque ele quer em gramas. Aqui vai ser em mol, porque ele quer em mol. Mas professor, isso aqui... Eu só uso as informações do enunciado no último passo. Primeiro eu preciso criar o parâmetro. Uma pessoa, 8 docinhos. Eu não posso calcular direto com 150. Beleza? Então vamos lá. Posto isso, ó. Então eu troco o etanol por grama, porque ele quer por grama. 46, já calculamos. A água eu troco por mol, que é o número da frente. 3 mols. Esse é o passo 4. E é aí que muita gente trava, né? Ó, acertar as unidades, ó. Grama, mol, as relações. Agora vem o último passo. Uma informação é dada, a outra eu chamo de X. Qual informação foi dada? O etanol. Quanto? 138 gramas. Então eu venho aqui e coloco, ó, 138... Opa! Cadê? 138 gramas. Quanto vai ser lá? X. Aí eu faço a minha continha. Certo? Aí eu faço a minha continha. Resolvo isso aqui. Então vai ficar lá 3. Ó, o que acontece? Se eu vir aqui simplificar, ó, eu posso simplificar o número de baixo com o número de cima. Se eu pegar 46 e dividir por 46, dá 1. Se eu pegar 138 e dividir por 46, dá 3. Tá vendo? Ó, 138 é 3 vezes maior do que 46. Então eu simplifiquei. Coloquei número 1 aqui e número 3 aqui. Então ficou lá 1 vezes x, 1 vezes x é igual a x, 3 vezes 3, e aí resolvo minha continha e descubro que isso dá 9 mols, não preciso colocar plural ali, posso falar com plural, mas não escrevo plural, 9 mol de água. Percebeu? Ó? Então, montei a reação, balanceei, identifiquei as duas substâncias, uma informação, daí, troquei cada substância pela sua unidade, 46 gramas, 3 mols, uma informação é dada, a outra eu chamo de x, multiplico cruzado, se dá para simplificar, simplifique, e chega na equação. Tá vendo que não é assim uma loucura, não é aquela coisa assim surreal? Tem que ter calma, respirar. Vamos fazer mais um, saideira?
Sim, professor, adorei. Que bom. Tá aí, agora já é enunciado um pouquinho mais. Ah, agora, professor, vamos ver que é tudo a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro passo, inspira, expira. Passo 02, perceba que é um exercício de cálculo psicométrico. E agora, eu queria que você lesse ele, apertasse um pause, tentasse resolver, vai demorar uns 5 minutinhos, aí você volta para corrigir comigo, tá bom? Tenta aí, aproveita o que a videoaula te fornece, esses recursos, né? Então dá um pause, tenta resolver, e aí já volta a corrigir comigo. Olha que legal fazer assim. Então, aperta o pause, aperta, e aí vem corrigir comigo. Voltando, olha só. O que acontece aí? Vamos ler o enunciado. O óxido de alumínio, Al2O3, é utilizado como antiácido. Ah, tô com dor de estômago. Sabendo-se que a reação que ocorre no estômago é Al2O3 mais HCl dando AlCl3 mais H2O, a massa desse óxido que reage com 0,25 mol do ácido será... O que os alunos falam geralmente? Ih, professor, não entendi nada. Você vai com calma. Perceba que a massa desse óxido que reage com uma certa quantidade de ácido. Então ele deu uma quantidade de ácido, que é 0,25 mols, e está pedindo qual que é a massa do óxido. Então é um exercício de cálculo psicométrico. Qual a primeira coisa que você faz? Monta a reação. Está montada. Qual o segundo passo? Balanceia. Depois, identifica a substância, assim por diante. Então vamos pegar isso aqui, ó, e pegar o que tem de importante aqui, que é isso aqui. A pergunta, que é a massa de óxido, que reage com uma certa quantidade de ácido, e aqui está a reaçãozinha, e aqui a massa de cada átomo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu venho aqui, primeira coisa, balancear, né? Já que já tem a reação, então vou balancear. O tal do show. Balanceie alguém que não seja hidrogênio e oxigênio, depois procura o hidrogênio e depois, por fim, o oxigênio. Então vamos procurar alguém que não seja nem hidrogênio e nem oxigênio. Pode ser o alumínio então, professor? Pode ser o alumínio. De preferência, comece por metais mesmo. Ó, quantos alumínios você está enxergando aqui? 2. Aqui tem quantos? 1, né? Porque o 3 é só do cloro. Então, aqui tem 2, lá tem 1. Então eu vou ajustar onde tem menos. Vou colocar um 2 na frente, né? 1 vezes 2, 2. E aqui eu vou colocar o número 1 só para lembrar que está balanceado o alumínio. Agora, vou procurar um outro átomo que não seja hidrogênio e oxigênio. Tem alguém ainda? Tem o cloro. Quando eu coloquei um 2 aqui, ó, esse 2 multiplica todo mundo. Como é 3 cloros agora 2 vezes, 3 vezes 2 é quanto? 6. Então aqui vou colocar um 6, né? Para ficar 1 vezes 6 cloros, 6 cloros. Agora vou para o hidrogênio. Ó, 1 hidrogênio vezes 6 dá 6. Então aqui vai ficar 2 vezes 3. Beleza. E, vou apagar aqui só. Falta o oxigênio. Como o oxigênio ele é o último, ele provavelmente está balanceado já, né? Ó, 3 oxigênios, 3 vezes 1. Aqui, 1 vezes 3. 3. Balanceou. Ah, professor, que bom. Balanceamos. O próximo passo qual é? Identificar as duas substâncias comparadas. Então, ó, qual é a massa de óxido? Quem que é o óxido? O Al2O3, que ele falou no início, tá aqui. Óxido é um elemento que tem dois... óxido é uma substância que tem 2 elementos e um tem que ser o oxigênio, tá aqui. E quem que é o outro que ele quer? Ele deu uma informação do ácido. Ácido é uma substância que começa com H. Então, quem que é o ácido? Tá aqui, ó. Ah, agora está comparando os dois reagentes, professor. Pode? Pode, tranquilo. Está comparando os dois reagentes. Lembra qual que é o quarto passo? Trocar. Eu vou usar o 0,25? Não vou usar. O passo 4 é criar o parâmetro. Quer dizer, uma pessoa, 8 docinhos. Eu tiro desses dois caras aqui, ó, as informações. Só que qual unidade que eu vou usar? Então eu venho no enunciado e olha, o óxido ele quer em massa. Então o óxido eu vou trocar por grama. O ácido ele quer em mol. Então eu vou trocar por mol. Mol é fácil, né? Mol é o número da frente, ó, 6 mols. Agora para trocar por grama, eu já te contei qual que é a ideia. Troca cada letra pela sua massa, em gramas, e multiplica pelo número da frente. Então, ó, o alumínio é 27, tá aqui. 27 vezes 2 dá 54. Guarde esse número. O oxigênio é 16. 16 vezes 3 dá 48.
Então é 48 mais 54. 48 mais 54 dá 102. 48 com 54, 102. 102 vezes 1 dá 102. E aqui é 6 mols. Tá? Então o passo 4 é pegar as duas substâncias e trocar pela sua unidade. Então vamos lá. Então o óxido 102... Deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar você aí. Tururu, tururu. Beleza? Então olha só. 102 gramas, troquei o óxido por grama. O ácido, pera aí, estão travos aqui, aguenta aí, meu querido. Agora sim, o ácido eu vou trocar por mol, né? 6 mols, porque ele pediu lá em mol. Agora o quinto e último passo, uma informação é dada, a outra eu chamo de X. De quem que ele dá informações? Do ácido, 0,25 mols. Então o outro eu chamo de X, multiplico o cruzado, então vai ficar 6 vezes x, 6x. 102 vezes 0,25, 25,5. O 6 está multiplicando, passa dividindo, e eu descubro a resposta do exercício. 4,25 mols do óxido. Suci! Veja, agora é hora de treinar, mas é sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos passos. O que tem que pensar é que no passo 4 tem que trocar cada substância pela unidade que o exercício deu ou quer. Beleza? Então, meu querido, mais uma aulinha, chegamos ao fim do cálculo estequiométrico, parte 1. Semana que vem, cálculo estequiométrico, parte 2. Mais uma aulinha complicadinha, mas a gente está desmistificando porque estamos aprendendo bem. Espero você na próxima aula.